Olá, seja muito bem-vindo à minha casa e obrigado por me receber na tua. Eu sou a professora Sheila e hoje a gente vai falar sobre política. Temos também a participação especial da Pluma e eu vou dividir a minha tela contigo para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Como tu pode ver aqui, eu fiz um mapa mental que vai estar disponível aqui embaixo dessa aula. E hoje a gente vai falar sobre política. A política, segundo a teoria, bom, para começar, primeiro a gente tem que separar duas coisas: a política, como a gente entende no senso comum, e a teoria política ou a filosofia política, que é os fundamentos de toda a ação política. No senso comum, tu já deve ter escutado que filosofia, futebol e religião não se discute, ou que todo político é corrupto, ou que a gente não deveria votar, ou que as eleições são fraudadas, e isso tudo são afirmações, são opiniões, são ideias sem comprovação. Na maioria das vezes, a gente fala coisas com base em nada, com bases nas ideias da nossa cabeça apenas. Mas a filosofia e a teoria política, elas vêm para dar respostas gerais, respostas fundamentadas, respostas que podem ser reconstruídas a qualquer momento. E é nesse campo, no campo do conhecimento, que a filosofia política se coloca. Então, nesse momento é importante frisar que eu não estou falando aqui nada a respeito das coisas que eu penso, mas sim dos estudos de filosofia que muitos filósofos e teóricos já publicaram e são reconhecidos. A gente pode dizer, então, que a política é a arte de coordenar uma sociedade, de organizar, de tornar uma sociedade, de trazer a paz para uma sociedade. Isso é fazer política. O objetivo do político é manter a ordem e a paz social e garantir para todas as pessoas o mínimo possível para se viver. É nesse campo que a gente coloca a política. O Estado já é o conjunto de pessoas que exerce o poder em uma sociedade. É o conjunto de políticos, de governadores, deputados e etc., que exercem o poder de política, ou seja, a capacidade de fazer leis e fundamentar essa sociedade, buscando que ela seja muito mais boa do que má. Ao mesmo tempo, o Estado, ele governa também o poder de polícia, e o poder de polícia é quando nós fazemos uma manifestação social, um protesto, por exemplo, e a polícia intervém visando estabelecer a ordem. O que um Estado, que um governo bem estabelecido quer é que ele se mantenha no poder. A gente vai entender aqui também alguns dos pilares da democracia, e isso sim é bem importante. Nós também temos que entender que política é igual a poder. E esse poder, ele pode ser concedido através do voto, que é quando nós autorizamos um governador, um prefeito, um presidente a governar, ou ele pode ser também concedido pela força, que é no caso de golpes militares, num caso de guerra civil, uma revolução ou, de novo, um golpe. Já o poder concedido pelo voto, ele é autorizado pela maioria das pessoas, e isso é viver numa democracia. Ele é autorizado para que pessoas que ganharam esse voto entrem e tomem seu espaço em instituições políticas como o Grêmio Estudantil na nossa escola, como a diretora da escola, que é uma eleição política, como o legislativo, como o executivo, os vereadores, os deputados, os prefeitos, todas essas são instituições.
A gente pode falar também do orçamento participativo, também dos conselhos de saúde, de meio ambiente, etc. A gente também tem que entender que existem diversos tipos de governo. Hoje nós acreditamos que a democracia ela é o melhor tipo de governo. A sociedade contemporânea determinou que atualmente o mais desejável possível é a democracia, mas também nós temos a teocracia, que é o governo de Deus, nós temos a monarquia ou a tirania, que é o governo de apenas um, nós temos a aristocracia, que é o governo de alguns escolhidos, e também a oligarquia, que é o governo dos mais ricos. Nós temos também a democracia, que deve ser o governo de todos, mas a gente vai ver que na história da filosofia, muitos autores, inclusive Platão e Aristóteles, não eram favoráveis à democracia, bem pelo contrário, Platão tinha verdadeiro horror da democracia e para ele era uma das formas mais degeneradas de governo. A nossa aula termina por aqui, mas eu volto na próxima aula para a gente falar sobre os pilares da democracia, que antes de entrarmos em Platão e Aristóteles, precisamos entender. Então, dá um tempinho, bebe uma água, que eu volto já já no próximo vídeo.